Alô, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nessa manhã de domingo maravilhosa que o Senhor preparou para mim e para você aprender um pouco mais sobre a palavra dele. Você que é visitante, seja bem-vindo à nossa aula da EBD. Hoje nós estaremos estudando, como você viu aqui na descrição do vídeo, a lição de número 11 da revista Jesus o Salvador, que tem por título Jesus, o Bom Pastor. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio. É uma alegria receber cada um de vocês. E você, meu querido aluno que está me assistindo nesse momento, saiba que eu estou very feliz por você estar aqui nessa manhã. Você que acordou, deixou o sono, a preguiça, a cama quentinha de lado, pegou sua Bíblia, sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Parabéns para você! Já estamos chegando no fim do trimestre e você que acompanhou todas as aulas até aqui está conhecendo mais e mais sobre Jesus, o nosso Salvador. Você está aprendendo como ele nasceu, como ele viveu, como ele cresceu, como ele operou milagres, como ele morreu, como ele ressuscitou e agora o que ele é para cada um de nós. E eu queria perguntar para você, pré-adolescente, nessa manhã, o que Jesus é para você? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula, mas antes dela começar, eu quero convidar você a deixar um like aqui nesse vídeo. Dá um trabalho tremendo para fazer essa mega operação, essa mega produção aqui para vocês. Então eu quero convidar você a deixar um like aqui, porque isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Também deixa um comentário, hashtag Glória a Deus, adorei a aula, tal, quero dar uma opinião. Pode colocar nos comentários, nós lemos todos os comentários, respondemos, curtimos. Vai ser uma bênção interagir com você também por meio do chat ao vivo, que está rolando aí na sua tela. Então interaja, fala estou presente, meu nome é fulano de tal, eu sou do estado tal, da cidade tal, do país tal. Quem sabe, né, você está falando comigo aí dos Estados Unidos, você está me ouvindo aí da África do Sul, você está ouvindo de Portugal. Eu quero saudar vocês com um bom dia e a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Mateus 18. E você que já é aluno aqui da classe da EBD, da maior escola e melhor escola do mundo, já sabe que a gente faz uma competiçãozinha. Eu já tô perdendo porque eu já falei que a gente vai abrir Mateus 18 e tô aqui falando, né? Mas você abre aí a sua Bíblia, vamos ver quem consegue encontrar primeiro e colocar aqui no chat a página. Nossa referência é a Bíblia Devocional do Robert McCheyne. Então, se você vê alguém falando página 400 e tal, é porque ela encontrou em nossa Bíblia Devocional. Mas procure aí na sua Bíblia também e deixe a página aqui no chat ao vivo para eu saber quem foi que encontrou. E se você for da nossa região, da nossa igreja, aqui da nossa cidade, você vai ganhar 2 bombons maravilhosos. Mateus 18, pessoal. Quem não encontrou, não tem problema, pode procurar. Eu também vou falar a página assim que eu encontrar. E você que encontrou, meus parabéns. Nós vamos ler a partir do versículo 10 e na nossa Bíblia Devocional está na página 86. O texto diz o seguinte: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Feche os seus olhos e ore comigo para que o Senhor Deus fale profundamente com cada um de nós durante a ministração dessa aula. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, nós clamamos, Tu, Pai, que és um Deus bondoso, maravilhoso, perfeito, que cuida de cada um de nós, que está nos ouvindo nesse momento. Nós pedimos para que o Senhor venha estar falando conosco mais uma vez nessa manhã.
Pai, nós pedimos para que o Senhor venha estar nos ajudando. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha estar levando essa mensagem a muitos lugares, Pai. Mas, principalmente, leva ela, Pai, no mais profundo do nosso coração e transforma as nossas vidas. No nome de Jesus que nós te pedimos, no poder do Espírito Santo. Amém. Bom, a nossa aula, ela vai falar hoje sobre Jesus, o bom pastor. Professora, mas a nossa lição é sobre o Salvador. O que tem a ver Jesus, o bom pastor, com Jesus, o Salvador? O texto de Mateus que nós acabamos de ler vai trazer para a gente muito bem explicado qual é a relação entre o Salvador e o pastor. Bom, o texto começa assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que Jesus diz aqui, concernente à nossa aula, é que ele veio salvar o que se havia perdido. E para que eu e você viéssemos entender como que ele nos salva, ele traz o exemplo da ovelha. Eu quero que vocês se lembrem que Jesus, ele sempre faz uma analogia, ele sempre usa uma história que a gente conhece para explicar a palavra dele. Palavras profundas, muito eficazes, mas são explicadas de forma simples, de forma humilde. Então, quando Jesus ele quer explicar sobre fome, sobre sede, ele usa o pão, ele usa a água. Quando Jesus ele quer explicar sobre o tesouro que é o reino dos céus, sobre a preciosidade que é a eternidade, ele usa um tesouro, ele usa uma pérola. Ele sempre usa analogias para explicar. Ele nos chamou de vinhas, né? Nós somos as videiras e ele é a raiz principal. Então ele traz várias e várias analogias para que a gente venha entender a sua mensagem. E ele está dizendo, o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido, e aí ele usa como comparação a história de uma ovelha perdida. Professora, eu não conheço a sua história, você pode me contar um pouco mais? Claro que eu posso. Houve uma aula aqui que eu mostrei para vocês que a ovelha, ela é um animal dócil, a ovelha é um animal obediente, a ovelha é um animal que merece e precisa de cuidado. E todas essas características da ovelha faz dela ser um animal um pouco frágil, ok? É um animal muito suscetível a ataque de lobos, a ataque de animais ferozes. Tanto que a gente vê nos relatos bíblicos, né? Quando a gente vê a história de Davi, ele fala, eu protegi as ovelhas do meu pai, já protegi contra urso, contra leão. Então, ali a região de Israel, e no contexto ali de criação de ovelhas, tinha-se muito problemas com a fragilidade da ovelha frente à ferocidade de outros animais. E o que Jesus estava querendo dizer? Ele conta a história de um pastor que tinha muitas ovelhas. E essas muitas ovelhas que ele tinha, eram 100 ovelhas, estavam junto dele, obedecendo, ouvindo. Quando o pastor falava, leia a Bíblia, elas liam a Bíblia. Quando o pastor falava, vocês precisam orar, eles oravam. Quando o pastor falava, não vai assistir esse filme, meu filho, esse filme é ruim. Essas ovelhas, elas eram obedientes. Mas dentre essas ovelhas que estavam ali nesse curral, uma ovelha se perdeu. Uma ovelha foi para longe do cuidado do pastor. Essa ovelha que foi para longe do cuidado do pastor, vamos dizer assim, ela assistiu o filme que não devia assistir, ela começou a conversar coisas que ela não deveria conversar, ela começou a falar palavras que um cristão não deve falar, dentre outras coisas, ela foi se distanciando do curral. Quando ela percebeu, já estava distante demais. A gente poderia pensar, ora, se ela se distanciou, deixe ela para lá. Mas Jesus, o Salvador, não nos fala isso aqui nessa palavra. Ele diz que o pastor, ele vai atrás dessa ovelha. Ele deixa as 99 ovelhas lá, bem cuidadas no curral, e ele vai atrás dessa ovelha. Porque Jesus, ele é o bom pastor. E ele vai atrás dessa ovelha e procura essa ovelha, cadê essa ovelha? E é difícil, muitas vezes, você encontrar uma ovelha que está perdida. Ela pode estar em muitos lugares, porque os penhascos, os vales, eles são muito extensos, mas esse pastor ele não se cansa, ele procura essa ovelha.
E esse Jesus que eu estou falando para vocês nessa manhã, ele procura os seus filhos que estão perdidos. E nesse momento eu quero convidar você a refletir onde você está. Se você está dentro do curral, se você está dentro da igreja ou se você está perdido em algum lugar deste mundo fazendo alguma coisa. Pois bem, essa ovelha que estava perdida, ela foi encontrada por esse pastor. E esse pastor pega ela no colo, cura suas feridas e traz ela de volta para o curral. E não apenas traz ela para o curral, ele dá uma festa, porque ele encontrou essa ovelha que ele tanto amava. Olha, pré-adolescentes, agora eu quero falar sobre você. Você que, quando eu fiz aquela pergunta, falou, opa, eu estou distante do curral. Às vezes você pode pensar assim, poxa, não tem jeito mais para mim. Já não tem como eu voltar para a igreja mais, não tem como eu voltar para o curral mais. Às vezes eu até estou na igreja, mas eu não consigo mais voltar para a presença de Deus, professora. Eu queria te dizer que esse Jesus aqui, que eu estou pregando para você, que está descrito nesta palavra, que não pode mentir, ele está procurando as ovelhas perdidas. E esta aula é um meio que ele está usando para te encontrar nessa manhã. Você, caro pré-adolescente, não deixe o diabo te enganar ou qualquer outra coisa te enganar dizendo que não tem jeito mais para você, que você fez coisas erradas demais, que Jesus não vai te perdoar, que ele não te ama. Isso tudo é mentira, mentira. Esse pastor, ele ainda está de braços abertos procurando as suas ovelhas. Ele quer curar as suas feridas, perdoar os seus pecados e trazer você de volta pro aprisco, trazer você de volta para junto das ovelhas. Esse pastor, ele ama você. E quando ele te trouxer de volta para o aprisco, te trazer de volta para o meio das outras ovelhas, ele vai fazer uma festa. Porque foi isso que o pastor fez. Ele se alegrou com aquelas que estavam lá, mas ele se alegrou, festejou pela ovelha que ele encontrou. Porque uma alma pré-adolescente vale muito mais que o mundo inteiro. Vale muito, muito. Não tem como descrever o valor de uma alma. Porque foi por esta alma que esse pastor aqui morreu na cruz, como nós explicamos nas aulas anteriores. Foi por esta alma que ele fez o sacrifício dele, para que essa alma pudesse estar dentro do aprisco, estar dentro da igreja do Senhor. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que o pastor, ele está te procurando. Mas, professora, por que a Bíblia usa o pastor? Poxa, podia ter usado de gado, podia ter usado de cachorro, podia ter falado de qualquer outra coisa. Por que a palavra de Deus falou sobre o pastor? Lembre-se, a palavra de Deus não desperdiça tempo, não desperdiça palavra, não desperdiça nenhuma vírgula. Tudo que Deus falou é aquilo que ele queria falar e é isso que ele queria dizer. E é muito mais profundo do que a gente pode ver. É profundo, tão profundo, que traz coisas pra gente que a gente nem imagina. Pensa, no Antigo Testamento, Jesus, ele era descrito como ovelha, né? Ele era ali aquele cordeiro imaculado, né? Sem mácula, manso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o esperado. Ele é esse animal dócil, esse animal humilde e, sobretudo, um animal obediente. Deus não poderia aqui usar outros animais porque a ovelha é o nosso exemplo máximo de um animal que é obediente à voz do pastor. Vocês sabiam que quando o pastor ele chama as suas ovelhas, ela o escuta imediatamente? Pode vir outras pessoas chamar essa ovelha, ela não vai escutar. Eu posso ir lá e falar, ué, ovelha, faz isso, faz aquilo. Ela não vai me escutar. Ela vai fingir que eu nem estou ali. Para ela, parece que eu estou invisível. Mas o pastor faz assim. Ela, na hora, automaticamente, ela olha. Ela escuta a voz do pastor. Deus escolheu a ovelha para nos ensinar, pré-adolescentes. Nós precisamos ouvir a voz dos nossos pastores. Nós precisamos ouvir a voz dos nossos líderes, porque é eles que estão cuidando da nossa alma. Eles são os pastores que Deus escolheu para que nos mantivéssemos no aprisco.
para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha se distanciar. Deus escolheu os pastores para cuidar de nós. E, queridos pré-adolescentes, essas ovelhas, elas não apenas escutam a voz do pastor, mas elas obedecem a voz do pastor. Quando elas escutam a voz do pastor, o chamado, a ordem do pastor, elas prontamente obedecem. A gente tem visto hoje em dia, no meio de muitos de vocês, são vários pré-adolescentes que escutam o que a gente fala, mas aqui, ó, acabou. Não obedecem. E aí, nós temos um grande problema. Porque essas ovelhas que passam a não obedecer a voz do pastor, elas começam a se distanciar do aprisco. Mas a ovelha verdadeira não, ela escuta a voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor e obedece aquilo que o pastor está falando. Muitas vezes, para adolescentes, não é fácil a gente obedecer. Porque a maioria das vezes, quando alguém dá uma ordem para a gente, contraria a nossa vontade. Poxa, eu quero assistir o filme X, mas aí vem a minha professora dos pré-adolescentes e fala, gente, não assista esse filme não glorifica a Deus, esse filme vai falar de coisas que não é prudente, não é santo, não é bíblico, não vai trazer edificação para vocês, vai ensinar vocês coisas erradas, e você fala, poxa, professora, mas eu queria assistir esse filme, mas a realidade é que você não pode. E aí a gente tem que escutar e fazer uma decisão. Quais decisões você tem tomado para adolescentes? A gente tem que fazer uma decisão. Eu vou ver esse filme. Não, eu não vou ver esse filme. Eu não vou assistir esse filme. Se a minha professora falou, é porque tem um motivo, tem uma razão, mesmo que eu não entenda agora, porque o filme todo mundo vai assistir, o filme é muito legal, mas se ela falou, é porque tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que está dando errado. E é verdade. Então a ovelha, esse animal dócil, esse animal obediente, ele escuta a voz do seu pastor e ele obedece. E nós somos comparados com esse animal não é à toa. Nós precisamos escutar a voz dos nossos líderes, dos nossos pastores e obedecer para que nós venhamos se manter, cuidados no aprisco. Outra coisa também que é incrível sobre as nossas queridas ovelhas é que as ovelhas, gente, quando elas estão juntas e o pastor está levando elas ali para pastar, para andar, para caminhar, para comer, e eles caminham bastante dias, eles caminham por longas distâncias e todas as noites eles precisam de um lugar para dormir. E o pastor muito sábio, o pastor muito esperto, o pastor maravilhoso, ele coloca as suas ovelhas dentro de uma caverna e para que essas ovelhas sejam protegidas, para que essas ovelhas se mantenham em segurança, o que o pastor faz? Escreve aí no chat se você sabe. Será que alguém sabe o que esse pastor faz? Eu já falei disso uma vez, faz muito tempo, mas eu já falei. Bom, quando o pastor coloca essas ovelhas na caverna, ele não pode deixar ela aberta. Mas como que ele vai fazer, gente, uma porta na entrada dessa caverna para proteger essas ovelhas? Ele vira a porta. Ele se deita à porta da caverna. Por isso que a palavra de Deus diz, que Jesus, ele é a porta das ovelhas. E em João 10, capítulo 11, diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele que está à porta, ele que está lá protegendo as ovelhas, ele que está lá guardando as ovelhas. Então, está usando mais uma vez a alegoria da ovelha para mostrar para você, para adolescente, que você tem um pastor. Você tem um pastor que está zelando pela sua alma. Você tem um pastor que está guardando você. Primeiro ele coloca você num lugar seguro e depois ele se coloca como a sua proteção. Ele se coloca à frente para te proteger, para guardar você, para zelar de você. Esse bom pastor, ele te ama. E ele te ama tanto que ele deu a vida por você.
E não apenas está lá, né, distante de nós, lá 2000 anos atrás, professora, que esse pastor morreu por nós, né? O bom pastor, o pastor supremo da igreja, que é Jesus. Sim, foi há 2000 anos atrás que ele morreu por cada um de nós. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 28 que eu estou convosco todos os dias até finalizar os séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até que tudo se acabe. Então ele não estava lá apenas naquela cruz e ficou lá. Ele ressuscitou e ele está presente em cada um de nós no dia de hoje. E aquele pastor que estava lá, ele está aqui comigo agora e ele está aí com você. Você que é a sua ovelha. Por isso, mais uma vez, para adolescentes, você que tem visto, professora, eu não sou ovelha ainda. Professora, eu sou uma ovelha que me distanciei do aprisco. Professora, eu estou distante do pastor. Eu quero dizer para você, volte e volte neste momento, porque ainda há oportunidade, ainda há portas abertas para que você volte. O pastor ainda está te procurando. Mas chegará um dia, pré-adolescentes, que esse pastor que está lá nos céus, além de estar conosco, está lá nos céus, ele voltará para buscar as suas ovelhas, para buscar o seu aprisco, a sua igreja, e levá-los para morar com ele eternamente. Aqueles que foram fiéis aqui na terra irão morar eternamente com Deus nos altos céus, e ele vai voltar para nos buscar. E aqueles que estavam perdidos, aqueles que não quiseram voltar para o aprisco, aqueles que se revoltaram contra o pastor, estes irão ficar e esses serão condenados, esses serão julgados. Então, pré-adolescentes, eu quero convidar vocês a estarem se atentando para a situação da alma de vocês, para o estado em que vocês se encontram nesse momento, para que vocês corram desesperadamente. Sabe, o pastor, ele começa, quando ele está procurando a ovelha, ele começa a escutar a voz da ovelha. Bé, bé, bé. E a ovelhinha lá quietinha, toda machucadinha, em algum lugar difícil, mas ela está bé, bé, bé. E esse pastor, ouvindo a voz dessa ovelha, ele vai ao encontro dela e ele pega ela, coloca ela nos seus ombros e leva de volta para o aprisco. Então, pré-adolescentes, eu quero convidar você, que sabe que está fora do aprisco, está aí machucadinho, está aí ferido por conta dos pecados que tem cometido, está distante, a clamar no nome de Jesus, porque Ele está procurando as ovelhas dele. E se você clamar, Ele vai te pegar e Ele vai te trazer de volta para o aprisco. Isso quem diz é a palavra de Deus. Porque diz assim no versículo 14, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. A palavra de Deus diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus não se alegra quando uma pessoa se perde. Deus não se alegra quando um filho dele está distante de casa. Assim como aquele pai do filho pródigo devia todos os dias pensar, poxa, que meu filho volte. Aquele pai se alegrou com a volta do filho. Esse mesmo Deus, esse mesmo Pai, Ele ainda está esperando você voltar. Mas volte enquanto há tempo. Há muitas coisas preciosas para você viver junto das outras ovelhas. Há uma grama verdinha aqui para você se alimentar. Há uma palavra esperando por você. Há vidas esperando por você para que você venha pregar para elas. O mundo, ele pode te oferecer várias e várias coisas. Ele pode te oferecer sucesso, ele pode te oferecer dinheiro, ele pode te oferecer amores, mas todas as coisas que o mundo te oferece, elas são mentirosas e elas não duram absolutamente nada. Elas se acabam com o tempo. E além de se acabar com o tempo, o resultado de cada uma delas é a morte e a dor. Mas esse Jesus aqui, o que ele te oferece, meu querido, é viver, é sentir, é experimentar de coisas inefáveis, coisas que o dinheiro deste mundo, coisas que o sucesso desse mundo não pode comprar, nunca vai comprar.
Sabe, muitos de vocês que estão me assistindo, talvez ainda não experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles que já experimentaram o batismo com o Espírito Santo vão entender do que eu estou falando. Existe um gozo indescritível, uma alegria que não tem como a gente expressar com palavras o quanto ela é maravilhosa. Sentir a presença do Espírito Santo, falar em línguas, saber que você está sendo usado por Ele e dentre outras coisas que o Espírito faz em nós que a gente não consegue nem sequer pronunciar, quem dirá comprar isso. Não existe nada neste mundo que possa quer se comparar com essa glória que Deus não revela a qualquer um. Ele revela para aqueles que estão dentro do aprisco, dentro da igreja, juntos de Jesus. Bom, o último tópico da nossa lição, ele vem falar, olha aí na sua revista, o bom pastor, ele nos ama, e ele nos ama e conduz as nossas vidas, conhece as nossas vidas e dá a sua vida pelas suas ovelhas. É muito importante para adolescentes que vocês venham todos os dias se lembrar de quem comprou vocês, quem justificou vocês, quem é o pastor de vocês. Existem muitas pessoas por aí pregando A, pregando B, pregando C, que é isso, que é aquilo, tem que usar isso, tem que usar aquilo, falando verdades por aí, que na verdade são mentiras. Mas esse bom pastor aqui, a verdade dele não muda, a verdade dele não falha, e as suas ovelhas escutam a sua voz. Tome muito cuidado com pessoas que estão dizendo coisas que vão contra o que o pastor diz. Estes são ladrões, mercenários. Eles só querem usar vocês para que eles tenham mais sucesso, para que eles tenham mais visualizações no Instagram. Sabe, pessoas que às vezes falam que pregam a palavra de Deus, mas que na verdade não estão pregando a palavra de Deus em si, estão pregando o evangelho completamente diferente desse aqui, que fala sobre renúncia, que fala sobre arrependimento, que fala sobre mudança de vida. E é esse evangelho para adolescentes que eu estou pregando para vocês nessa manhã. E o meu desejo é que você, que está me ouvindo, que está distante, se arrependa dos seus pecados e volte imediatamente para Jesus. E você, que já é ovelha, leve essa mensagem para mais pessoas. Olha, existem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe, se fôssemos colocar em porcentagem, quantos seriam crentes? Nem 50% do mundo. Por isso, pré-adolescentes, nós temos que atender ao chamado de Jesus, que é urgente. Ele diz em Mateus 28, vai por todo mundo, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Então, você que já conhece, professora, eu já sou ovelha, glória a Deus, aleluia. Eu já estou no aprisco de Jesus, eu já estou junto de Jesus, eu já estou ali, sabe? Então, leve a mensagem. Pregue a mensagem, chega para um amigo de vocês e fala, você sabia que quando os pastores estavam nas montanhas, eles tinham que colocar as ovelhas na caverna? Como que vocês acham que eles fechavam a porta? Conta para eles, prega para eles, ore por eles. As ovelhas que ficaram no aprisco não vão ficar dispersas, não. Vão estar em oração por aqueles que se perderam. E você que se perdeu, volte imediatamente para o aprisco de Jesus. Sabe, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Professora, são 2 aulas, mas cada aula, Deus derrama ainda mais da sua graça, nos dá ainda mais conhecimento acerca das Escrituras. Na próxima aula, nós vamos aprender que o Rei dos Reis voltará. Eu dei uma palhinha aqui nessa manhã, né? Falei, volta logo, porque ele está voltando. E tudo nesse mundo, tudo que tem acontecido no jornal, nas escolas, nos Instagrams da vida, tem mostrado que ele está voltando. Para adolescentes não vai demorar. Sabe, quantas pessoas estão partindo? Assunto para a próxima aula, não vou falar tudo aqui, vou dar só uma palhinha. E por fim, a nossa última aula, nós vamos falar sobre a nossa missão no mundo, ok? Então eu quero convidar você
pré-adolescente a estar se atentando com mais diligência às nossas aulas da EBD. A estar vindo para cá com o coração aberto. Sabe, se eu perguntasse agora nessa manhã, quantos aí que estão perdidos? Sabe, quantos de vocês estão longe do pastor? Professora, como que eu sei que eu estou fora do aprisco? Me fala, professora, eu não sei. Me explica, como que eu sei que eu estou fora do aprisco? Bom, quer saber se você está dentro do aprisco? Quando o pastor fala, você escuta. Professora, eu não estou escutando. Minha mãe fala, eu finjo que nem estou ouvindo. Meu pastor fala para usar roupas crentes, roupas decentes, eu finjo que nem estou ouvindo. Minha professora fala, fulano vem para aula de quarto, eu finjo que nem tô. Não namora na adolescência, eu tô, lá. Você está fora do aprisco. Professora, mas eu escuto isso tudo. Tô dentro do aprisco, escuto isso tudo. Mas você obedece? Mais ou menos, né, professora? Quando a professora fala assim, você precisa buscar Deus de todo o seu coração e se distanciar das coisas desse mundo. Ah, professora, aí é difícil, né? Porque lá na minha sala as pessoas são tão legais, eu gosto tanto delas. Então, quando eles estão falando de coisas imorais, falando sobre meninas ou meninos, eu gosto de ouvir. Eles contam uma piada que eu gosto de rir. Eles falam umas palavras feias, palavras de baixo calão, que às vezes eu repito. Então, professora, eu não estou obedecendo, mas eu estou ouvindo. Você está fora do aprisco, você está caminhando para fora do aprisco. Ou você, nesse momento, pode falar, professora, eu já sei que eu estou fora. Eu já sei porque enquanto as pessoas da minha igreja estão buscando o batismo com o Espírito Santo, eu não estou. Eu sei que enquanto as pessoas da minha igreja estão chorando, se derramando em lágrimas, estão sentindo a presença de Deus, eu não estou. Professora, eu já sei porque já faz meses que eu não pego a Bíblia para ler. Professora, eu sei porque eu não oro mais. Professora, eu sei que eu estou distante. Eu sei que eu estou distante porque as minhas ações, as minhas palavras, porque a vida que eu estou levando, professora, mostra que eu estou bem distante. E, professora, eu acho que não tem jeito mais para mim. Ei, tem jeito sim. E se você quer voltar para o aprisco, basta você clamar. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, inclusive você, se nessa manhã você clamar, professora, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus me leva para o aprisco de volta, escreve o meu nome lá, ó Pai, no livro da vida, escreve meu nome lá, Senhor, Pai, me perdoa pelo que eu fiz, oh Deus, me faz de novo ser uma ovelha, me corrige, me coloca em seus ombros, cuida de mim de novo. Você que nessa manhã tem esse desejo, você pode ser alcançada por esse pastor ainda nesse momento. Basta que você clame e clame de verdade. Se você quer voltar para esse aprisco, se você nunca fui desse aprisco, professor, nunca nem ouvi falar desse pastor, mas eu quero esse pastor na minha vida. Eu quero ser uma ovelha. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, que eu vou estar orando junto com você. Faça essa oração nesse momento. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar com a sua boca que quer ser salvo, esse será salvo. Todo aquele que buscar a Deus, jamais ele vai desprezar. Ele jamais vai lançar fora. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Nessa manhã, mesmo que o mundo tenha desprezado você, mesmo que o seu pai e a sua mãe tenham te desprezado, mesmo que você mesma tenha se desprezado, Deus não te despreza. Ele está aqui e Ele quer se reconciliar com você. Jesus quer te trazer de volta para o aprisco, quer te trazer de volta para perto do Pai. Cabe a você a decisão. E aí? Se você quer tomar essa decisão, feche os seus olhos nesse momento e ore de todo o coração. Senhor Deus, nós estamos aqui
Senhor, Pai, nesse momento, Deus, frente a essas pessoas, Pai, que decidiram, Pai, voltar para o aprisco, essas pessoas que querem se tornar ovelhas do Senhor, essas pessoas, Pai, que não podem mais viver distantes de Ti, porque sem Ti a vida não faz sentido, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor nesse momento está recebendo, eu sei que nesse momento o Senhor está acolhendo. Então eu peço que nesse momento, Pai, o Senhor venha estar, ó Pai, abraçando essa pessoa, Pai. Selando essa pessoa com o Espírito Santo, Pai. Trazendo ela, Senhor Deus, de volta para o aprisco, Senhor. Ah, Deus, que ela entenda que ela não está abandonada e que ela tem um pastor que cuida dela. E esse pastor deu a sua vida por ela. Ah, Deus, todos esses, Pai, que estão agora nesse momento, Pai, manifestando com as suas bocas, com as suas vozes, Pai, que te amam e que querem te servir, Pai. Eu peço que o Senhor venha guardar a fé deles até os últimos dias, ó Deus. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Crendo que o Senhor já está operando uma obra maravilhosa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Você que tomou essa decisão nesse momento, não fique calado, coloque aqui no chat, me fala seu nome, eu quero orar por você, eu quero conversar com você, eu quero saber quem você é, onde você mora, o que eu posso fazer para te ajudar em alguma coisa. Toda a igreja, todo o aprisco quer se alegrar com a sua decisão. Não fique envergonhado, não fique tímido, coloque aqui no chat. Professora, mas eu já sou da igreja, mas eu entendi que eu estava distante do aprisco. Coloca aqui no chat. Não se envergonhe, nós queremos fazer uma festa junto com você. Tenho certeza que na hora que você se manifestar, todas as pessoas que estão presentes nessa aula, nesse momento, vão dar um glória a Deus, vão dar um aleluia e vão estar orando por você para que o Senhor te fortaleça nessa jornada até os céus, até o dia em que Ele vai nos buscar ou vai nos levar. Amém? Bom, nesse momento eu quero convidar você a estar ofertando na casa do Senhor. Aqui embaixo está aparecendo o Pix e o PicPay da igreja, também os dados da conta bancária. Eu quero convidar você a ser um contribuinte dessa obra. Olha, existem aqui refletores, mesa de luz, câmera, ação, tudo aqui. E tudo que acontece aqui, ele é mantido, né, pelas ofertas que vocês entregam na casa do Senhor. O nosso sustentador, aquele que criou a obra e que faz ela avançar, é o Senhor Deus. E Deus, Ele preparou para a gente um meio de ser participante disso através das ofertas. Então eu quero convidar você a ser um participante disso tudo que está acontecendo aqui com muita alegria. Muitas vezes vocês só me veem aqui. É eu que estou na frente de vocês, falando com vocês. Mas por trás desse vídeo, existe uma pessoa que edita, uma pessoa que prepara. Existem outras pessoas que preparam várias outras coisas e vários outros meios que são desconhecidos para vocês. Mas você também pode ser uma pessoa que participa dessa obra quando você oferta. E Deus ama aquele que oferta com alegria. E Ele ainda diz, aquele que planta muito, muito colhe, e aquele que planta pouco, pouco colhe. Não existe uma pessoa que não possa ofertar. Professora, mas eu não tenho dinheiro, eu oferto 1 centavo? Bom, se é isso tudo que você tem, é isso tudo que você pode ofertar. Assim como aquela viúva. Jesus viu várias pessoas indo ofertar 100 mil, 1 milhão, e perguntaram para ele qual era a maior oferta. E a maior oferta foi de uma viúva que doou 5 centavos. Professora, como assim? É tudo que ela tinha e ela deu de todo o coração. Então, se é 1 centavo tudo que você tem, oferte 1 centavo. Não, professora, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, sou próspera. Eu quero ofertar 50, 100, 1000, não importa. O importante é que você seja contribuinte dessa obra, participante dessa obra. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, te dê um domingo abençoado na presença dEle, agora e para todo sempre.